Fala pessoal, aqui é o Ricardo do canal Ricardo Abroad e hoje a gente vai para o primeiro vídeo sobre o speaking do TOEFL. Vou explicar então como é que vai funcionar essa parte do speaking. O speaking é composto por 4 perguntas diferentes e eu vou falar sobre cada uma delas em um vídeo para cada uma, porque eu acho que como o speaking é uma parte muito complexa do TOEFL, é melhor que eu divida ela em 4 partes e aí vai ficar bem mais fácil para vocês entenderem. Eu fiz esse vídeo, essa preparação bem mastigadinho para vocês, acho que vai ficar bem mais fácil de entender, vai ficar tranquilo e espero que vocês gostem. Gostaria, antes de começar o vídeo, gostaria de agradecer muito ao pessoal que deu uma força pro canal, pro Instagram do canal também, e quero que a gente continue com tudo assim. Aí agora eu vou tentar lançar uma vez por semana um vídeo. Vou tentar lançar esse sexta, hoje é segunda-feira. Então lançando um, lançando outro. Daqui a pouco a gente já completa o speaking inteiro. Aí vocês podem me dar qualquer tipo de feedback. Eu já recebi alguns feedbacks, eu tentei trabalhar em cima disso. Tentar fazer vídeos um pouquinho menores também. Não necessariamente menores do que o último, mas com uns 10, 15 minutos. Espero que vocês gostem muito, então bora. Vamos lá para a explicação da primeira questão do TOEFL. Bora para a explicação então, pessoal. O que avalia a Speaking Section do TOEFL? Avalia principalmente pronúncia, pace, conteúdo, lógica e resposta direta. Dessas 5, eu diria que as únicas que tem que ser perfeitas seriam a lógica, que é a tua capacidade de conectar tuas frases de uma maneira bem clara, bem legal, e resposta direta, porque cada pergunta vai te pedir uma coisa bem específica e tu tem que responder essa coisa de uma maneira bem específica também, sem se desviar muito, sem ficar falando sobre outras coisas. Pronúncia, pace, que é ritmo, e conteúdo, que é vocabulário, não precisam ser perfeitos. A minha pronúncia, por exemplo, eu acho que é uma pronúncia bem boa, mas ela não é perfeita. Porque eu sou brasileiro, eu tenho sotaque. É muito raro ter uma pessoa de outro país que não seja dos Estados Unidos que não tenha sotaque. O sotaque é uma coisa legal, uma coisa necessária. Fala um pouco da nossa cultura, um pouco de onde a gente vem. Então eles não querem que tu tenha uma pronúncia americana, eles querem que tu tenha uma pronúncia clara e que eles consigam entender de forma bem natural o que tu quer dizer, sem muita dificuldade. Pace é ritmo. Ritmo basicamente se refere ao quanto tu fala ao quanto tu fala ao quanto tu para. E o pace é muito importante. Tu tem que evitar ao máximo os teus erros de pace, mas não precisa ser uma resposta perfeita, não precisa ser uma resposta sem nenhum lapso, porque os lapsos de pace e ritmo, eu diria, que são essenciais, na verdade, para um bom discurso, porque deixa o discurso natural, deixa o discurso humano. Se tu não tiver nenhum lapso de pace, de certa forma vai ser perfeito, mas dependendo da maneira como tu faz isso, vai também ser um discurso robótico. Então tu tem que evitar os teus erros de ritmo, mas eles vão acontecer e tu não pode se abalar com isso, porque provavelmente eles não vão nem ligar. Uns 4, 3 erros é bem tranquilo. Conteúdo é vocabulário. É o quanto tu é capaz de entregar a tua palavra, a tua frase de uma maneira bem rica, bem interessante e com palavras mais diversas, sem que seja algo extremamente complexo. E tu tem que garantir que tu vai fazer o uso correto dessas palavras, caso tu queira usar uma palavra um pouco mais complexa. Como é que é construída a Speaking Section do TOEFL? São 4 questões. A Personal Choice ou Opinion, que vai ser a que a gente vai ver hoje. A segunda, que é a minha favorita, é o Campus Announcement. Terceiro é General to Specific. E a quarta é Academic Lecture. Cada uma delas tem uma nota individual, avaliada individualmente, mas aí tu faz a média das 4 e tu tem a nota da sessão depois que tu converte para a base 30. Esse é um prego que eu quero martelar bastante quando eu for explicar sobre o speaking do TOEFL, porque é uma coisa que se aplica nas 4 questões do TOEFL, que são os templates. Assim como no Instagram, a gente vê no Instagram, quando tem alguma trend ou alguma brincadeira que a gente quer fazer, a gente pega os templates, que é uma estrutura que já vem com várias palavras, várias coisas ou várias imagens, e a gente só completa o que é necessário e o que está faltando, mas a gente já vem com uma parte completa. Existe isso no TOEFL com palavras, e deixa o discurso muito mais tranquilo, muito mais rico, muito mais natural, porque tu já inicia ele falando uma coisa que tu já sabe que é rica, uma coisa que tu sabe que é bem preparada e que vai agregar na tua resposta, porque ela já foi anteriormente, ela já foi preparada e ela já é uma coisa que tu sabe que é bem estruturada. Dificulta a repetição de palavras e redundância. Como no TOEFL, principalmente nessa primeira questão, precisa de exemplos. Quando tu vai dar o exemplo, normalmente tem uma repetição foda de palavras que tu fala por exemplo em uma vez e tu fala por exemplo em outra. Aí tu já repetiu por exemplo e tu deixa o teu vocabulário um pouco mais pobre. Mas se tu usa os templates, tu já tem a substituição dessas palavras. O template evita com que tu faça essa repetição. E como tu já tem boa parte da tua resposta pronta, eu diria que de 30 a 40% de uma resposta pode ser template, como tu já tem essa parte pronta, tu só precisa completar com o conteúdo e com o resto que já não está prontinho para ti entregue. Eles podem e devem ser usados, mas cabe a ti
ao aluno que está se preparando para o TOEFL perceber qual template é o ideal para ti, qual template te deixa mais confortável na hora da tua resposta. E no começo é um pouquinho foda assim, porque a gente está acostumado a uma resposta natural, uma resposta que vem na nossa cabeça na hora, a gente quer falar tudo. E no começo é complicado porque essa resposta natural entra em combate com o template que já está prontinho. Mas se tu pratica, se tu bate nessa tecla e continua usando os templates, o speaking fica muito mais fácil e muito mais natural. Então usem templates, façam o uso deles, o uso correto. Eu vou disponibilizar o template para cada uma das 4 questões, mais do que uma opção. Acho que de 2 a 3 opções para cada questão. E aí é bem tranquilo. Agora a gente vai para a questão em si, a Question 1, que é a Personal Choice. Ali no canto superior direito vocês podem ver no que é baseado a Personal Choice. 2 opiniões diferentes ou opostas vão ser fornecidas e tua função é escolher uma das duas e explicar a tua decisão. Eles podem falar, por exemplo, algumas pessoas gostam de mamão enquanto outras pessoas preferem maçã. Com qual delas tu concorda e por quê? Assim que a pessoa falar isso, assim que o áudio termina, tu tem 15 segundos para preparar tua resposta e 45 segundos para responder. É aí que as pessoas se desesperam, porque é pouco tempo para pensar e pouco tempo para responder. E aí as pessoas se desesperam e acham que não vão conseguir, mas tu só tem que praticar e tu vai conseguir, mesmo que seja pouco tempo. E o template facilita muito isso, porque esses 15 segundos que tu tem para pensar, como tu tem o template, como tu tem a tua estrutura prontinha, tu só tem que pensar no que tu vai botar entre as lacunas, entre cada template. Então tu usa esse tempo só para essa parte do conteúdo e tu não precisa pensar na frase inteira, aí fica muito mais natural, muito mais rico e tu tem muito mais chance de acertar fazendo isso. A tua resposta tem que conter introdução, transição, 2 razões com exemplo e conclusão. Ali no 2 razões com exemplo, vocês percebem que eu puxei uma setinha e leiam e botem na cabeça de vocês isso. Nada precisa ser verdadeiro. Tua preocupação tem que ser com a construção da resposta. O quão lógica ela é, o quão bem estruturada ela é, o quão rica ela é, mas não se preocupem com a veracidade do exemplo que vocês vão dar. Na minha prova, a questão era algo tipo, se eu concordava com o fato de que crianças deviam... Se eu concordava com a opinião de que crianças deviam aprender outras matérias na escola que fossem mais práticas, além de só matemática, geografia, esse tipo de coisa. Daí eu falei que sim, e uma razão no exemplo que eu dei é que quando eu era pequeno, a minha avó me ensinava tricô e me ensinava crochê, e hoje em dia, toda vez que eu tenho algum furo na minha roupa, eu sou capaz de costurar esse furo, tipo, sem nenhum problema. Mas eu nunca aprendi tricô, eu nunca aprendi crochê. Eu dei esse exemplo, essa razão, eu tirei 30 de 30, era uma mentira, e mesmo assim eu tirei a nota máxima. Tu tem que pensar no que for mais fácil de falar e é a primeira coisa que vier na tua cabeça. Porque 15 segundos é muito rápido, tu decide, tu define o que tu vai falar e vai. Não importa se é verdade ou não. As palavras-chave do speaking são naturalidade e calma. O que tu tem que prestar bastante atenção é o quão natural tu tá sendo, o quão calmo tu tá sendo, tu não pode se desesperar. Se tu fizer um erro, se tu cometer um erro, tu tem que continuar com a tua frase, com o teu discurso. Inclusive eles não gostam nem um pouco que tu se corrija, tu tem que continuar, natural. Porque todo mundo erra, como eu disse, é um discurso natural, um discurso tranquilo. Então tu pode errar, tu tem que evitar errar, obviamente. Mas tu pode errar e continua tranquilo. O segredo para que tu fique com um discurso natural e calmo é prática, é muita prática. Eu vou disponibilizar depois um canal do YouTube que ele tem só os áudios e as perguntas de alguns exemplos de questão de speaking. Daí, por exemplo, ele faz a pergunta, sei lá, algumas pessoas preferem lápis, outras pessoas preferem lapiseira. Daí, o que eu fazia é, eu ouvia essa pergunta, eu ia num grupo do WhatsApp que eu tenho só comigo e eu mandava o áudio pra mim mesmo. Aí depois, quando eu terminava o meu exercício, eu ia lá, ouvia e ficava me corrigindo. E essa última parte é bem importante. Como eu disse antes, não arrisca usar palavras que tu não está acostumado só para que tu possa parecer mais inteligente. O TOEFL adora uma pessoa que tem um vocabulário legal, um vocabulário foda, diverso, mas eles não gostam de pessoas que erram. Não necessariamente de pessoas que erram, mas eles não gostam de erros. Então tu tem que usar palavras, se tu quiser, diversas, bonitas, mas que tu tenha domínio total e que tu tenha certeza que são palavras ricas. Se tu for usar uma palavra extremamente complicada e tu usar de maneira perfeita, eles ainda vão estranhar, porque eles vão saber que não é uma palavra que tu emprega no teu dia a dia, e eles vão saber que é uma palavra que tu só usou ali porque tu decorou para parecer mais inteligente. Então,
Procurem palavras legais, diversas, bonitas, ricas, mas não palavras absolutamente complicadas e que vão acabar nem agregando no teu speaking. Agora a gente vai para a parte mais importante do vídeo, que são os templates. Aí eu vou explicar para vocês como usar os templates, vou explicar para vocês como escolher os templates e vou dar um exemplo, se der tempo, de uma resposta, uma pergunta e uma resposta. Então, bora pessoal, essa aulinha tá terminando e vamos para a nata agora dessa questão, da questão 1, que são os templates. Vou falar primeiro da parte que está na direita, depois das setinhas. Nessa questão, na question 1, tem introdução, desenvolvimento, conclusão e os exemplos, como eu tinha falado. O desenvolvimento são os exemplos. Aí vocês podem ver ali. A conclusão, tu só usa se tiver tempo sobrando. De vez em quando tu vai meter uma resposta foda, com pouquíssimos lapsos de pace. Aí vai ser uma resposta muito rápida. Tu fechou em 40 segundos. Aí ficou tempo sobrando e eles querem que tu use os 45 segundos, não 40 e não 50. 50 tu nem poderia, porque tá cortado. Aí tu poderia falar um desses. Aí vocês podem perceber que de vez em quando nas respostas ali nos templates tem um asteriscozinho. O asteriscozinho é o template que eu usei para poder tirar 30 de 30. Não necessariamente é o melhor, mas foi o que eu escolhi, foi o que eu continuei praticando e eu me dei bem. Eu acho que são templates bons, mas os outros também são. Aí a introdução ali também é necessária. Aí eu vou dar um exemplo agora, vou tentar dar um exemplo para vocês de uma resposta que eu poderia desenvolver a partir desses templates. Com os templates que eu escolhi. I believe... perdão, antes de começar, eu vou dar o exemplo daquele que eu tinha falado. Uma pessoa fala que algumas pessoas acham que maçã é muito bom, mas outras pessoas acham que mamão é muito bom. Aí eu poderia falar: I believe the idea that I find the best is that papayas are much better fruits than apples are. Aí parte para a transição. I feel this way for several reasons. Agora o que vai acontecer? Eu vou dar meu primeiro exemplo, a minha primeira razão com exemplo. Minha segunda razão, se eu tiver confiante o suficiente, eu posso dar um segundo exemplo, que nem eu tinha falado ali no começo. To begin with, I believe that bigger fruits are much better than small fruits. For example, when I was little, I used to eat a lot of watermelon, so I grew a really big liking to huge fruits. Aí eu dei um exemplo nada a ver aí. Falei que quando eu era pequeno eu comia muita melancia, daí eu comecei a gostar de frutas que são grandes. In addition, I much rather have the texture of a papaya than the texture of an apple. Aí ao invés de falar such as, tu poderia falar because, aí tu tá dando um exemplo como forma de explicação. Because papayas have a much smoother texture and apples sometimes can have a type of crunchiness that is not of my liking. Aí, supondo que sobrou tempo, não sei se sobrou, this is why I think so. Então, dei um exemplo de uma resposta usando templates. E vocês podem perceber que pouco da minha resposta foi alguma coisa que não fosse os templates. Esses templates são templates ricos, são templates legais, eles vão adicionar muito. E eu só tive que pensar um pouco para adicionar ali no meio. Eu tive alguns lapsos de pace, de ritmo, com certeza de pronúncia também. Mas seria uma boa resposta, eu tiraria uma boa nota. E aí vocês podem decorar isso aqui. Vocês escolhem um para decorar e um para continuar praticando. Aí vocês só continuam. Vocês vão ficar muito naturais, vocês vão ficar foda. E vocês vão conseguir tirar 4 de 4 nessa questão. Porque vocês são capazes. E eu tenho certeza que vai ser tranquilo para vocês, se vocês continuarem praticando com um template que vocês escolherem. Fala pessoal, depois do aparecimento e desaparecimento mágico da minha gata aqui, eu vou encerrar essa aula por aqui. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ficado melhor. Tentei dar uma bela melhorada em relação à última explicação, ao primeiro vídeo. Espero que tenha ficado bem acadêmico, bem tranquilo de entender. Uma coisa que eu queria falar também pra vocês é que eu tenho bastante confiança em relação ao speaking do TOEFL. Então se tu não tem e tu queira que eu analise a tua resposta, é só tu mandar uma mensagem pro meu Instagram, que acho que fica bem mais fácil, que tá sempre na descrição do canal. Aí eu entro em contato contigo, tu pode mandar os teus áudios e eu faço uma análise deles pra ti, de graça, tranquilo, vou fazer isso com prazer. E eu gostaria também de deixar bem claro que qualquer feedback que vocês tenham, vocês podem deixar aqui embaixo nos comentários do vídeo. Críticas, opiniões, elogios, xingamento, qualquer coisa que vá adicionar alguma coisa que eu possa mudar e melhorar, vão ser muito bem-vindos. Então eu espero que vocês tenham curtido. Qualquer coisa, manda uma mensagem pra mim, podem mandar nos comentários, podem mandar no meu Instagram, vou responder com prazer. Espero que vocês tenham curtido essa aula. Vamos continuar com tudo no canal aqui.
E muito obrigado de novo pela força que vocês têm dado e um beijão.